Ricardo. Estão me ouvindo? Perfeitamente. Beleza. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Renato, Marilena. Estamos ouvindo vocês, tá? Beleza. Ricardo? Eu queria, antes de tudo, agradecer imensamente a presença de cada um e de cada uma. Quero agradecer à Faculdade de Direito, a figura do seu diretor, Sérgio Said Stout Júnior. Quero agradecer a professora Vera Caranti Chueire, ex-diretora dessa Faculdade de Direito. Quero agradecer ao Centro Acadêmico Gucimas, aqui na pessoa do Matheus Gomide. Eu não vou fazer uma nominação, porque hoje, nesse auditório, nós temos tantas pessoas importantes em tantos sentidos diferentes, e de modo que eu apenas registro nessa abertura brevemente o meu profundo agradecimento, especialmente a vocês das entidades que acederam ao convite da Universidade Federal do Paraná para fazer as intervenções que faremos aqui logo na sequência. De fato, muito obrigado. Eu saúdo cada professor, professora da nossa Faculdade de Direito. Como é bom ver a nossa Faculdade de Direito se envolvendo, sendo sujeito da história do presente, como a gente pode testemunhar aqui. Eu gostaria de cumprimentar todas as autoridades que estão aqui nesse salão, quero cumprimentar cada estudante, quero cumprimentar servidores técnicos administrativos, quero cumprimentar cada cidadão e cada cidadã. Para esse evento, até onde sei, posso estar enganado, um dos poucos eventos aqui no nosso estado do Paraná que decidiu por reafirmar a sua posição em defesa da democracia, e aqui nessa faculdade especificamente em favor do sistema de justiça. Algo que a universidade pública, a alma mater dos paranaenses, que é a UFPR, não poderia se escusar de fazer. Um evento como deve ser, plural, aberto, apartidário, mas firme nas convicções da defesa das nossas instituições, da nossa Constituição Federal e da nossa democracia. Com essas brevíssimas palavras, a condução de todo o nosso ato será pelo nosso diretor, Sérgio Stout, e pela professora titular Vera Caranti Chueire. Eu quero chamar o nosso cerimonial da universidade para fazer brevemente a leitura da nominata das autoridades. Muito obrigado, Francine. Obrigado a todos. Primeiro, então, saudando as pessoas que estão na mesa, o nosso magnífico reitor, professor Ricardo Marcelo Fonseca, também o nosso diretor do setor de Ciências Jurídicas, professor Sérgio Said Stout, professora Vera Caranti Chueire, que está aqui conosco também hoje, e também eu estou ali com o Matheus Gomide, que é do nosso centro acadêmico. E trazemos a saudação, então, das nossas autoridades presentes aqui no momento. Senhor Renato Janine Ribeiro, presidente da SBPC, Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência. Senhora Marilena Winter, presidente da OAB Paraná, Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraná. Senhor André Ribeiro Giamberardino, defensor público-geral do Paraná. Senhor Gilberto Jacóia, procurador-geral de Justiça do Paraná. O desembargador Fernando Prazeres, representando o senhor José Laurindo de Souza Neto, desembargador-presidente do TJ Paraná. O senhor Arion Marzuvec, desembargador vice-presidente do TRT, Nona Região, Tribunal Regional do Trabalho do Paraná. A senhora Margarete Matos de Carvalho, procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho do Estado do Paraná. Senhor Camilo Turmina, presidente da Associação Comercial do Paraná. Senhor Márcio Kieler Gonçalves, presidente da CUT Paraná, Central Única dos Trabalhadores. Também gostaríamos de saudar algumas das nossas autoridades internas, o pró-reitor de Planejamento, Orçamento e Finanças, professor Fernando Mesadri, o professor Rodrigo Reis, pró-reitor de Extensão e Cultura da UFPR,
Professor Marco Antônio Ribas Cavalieri, pró-reitor de administração da UFPR. Professor João Hickley, diretor do setor de ciências humanas da UFPR. Professor José Eduardo Padilha, diretor do campus Jandaia do Sul, da UFPR. A professora Regiane Regina Ribeiro, que é diretora do setor de Artes, Comunicação e Design da UFPR. Professor Marcelo Meira, que é vice-diretor do setor de Ciências Biológicas da UFPR. Também saudando as demais autoridades, deputado estadual Tadeu Venere, deputado estadual Goura, vereador Dalton Borba, vereador professor Euler, o procurador do município de Curitiba, presidente da Associação de Procuradores de Curitiba e senador suplente, senhor Paulo Salamuni, senhor Olímpio Paulo Filho, que é representante da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, o senhor Mesael Caetano, advogado, primeiro presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Paraná, a senhora Mariane Siqueira, do Sinditeste Paraná, a senhora Alzimara Bacelar, da Federação das Mulheres do Paraná, o senhor José Lúcio Glombe, que foi presidente da OAB Seccional Paraná na gestão 2010-2012, a senhora Clair da Flora Martins, Geração 68 e o Movimento pela Soberania Nacional, o senhor Leonardo Vieira Vandelli, juiz do trabalho, o senhor Fernando César Domingues, representando a advocacia iniciante da OAB Paraná, ele que é diretor do acadêmico de comunicação, a senhora Mariana Chagas, que é da União Paranaense dos Estudantes Secundaristas, o senhor João Afonso, da União Paranaense dos Estudantes, Matheus Bittencourt, do Partido Democrático Universitário, o senhor André Foloni, representando a PUC-PR, o professor Gabriel Gomes de Luca, chefe do Departamento de Psicologia da UFPR, o senhor Thales Zamborowski, presidente da União Paranaense dos Estudantes, a nossa vice-reitora, excelentíssima vice-reitora, a professora Graciela Inês Bolzon de Muniz, saúdo também a sua presença. A nossa chefe de gabinete também, Maria Inês de Pauli Thomas, que está aqui presente. O senhor Tiago, procurador federal, também está aqui conosco. O senhor Arnaldo Alves de Camargo Neto, que foi presidente do Centro Acadêmico Hugo Simas, de 1980 a 1981. A senhora Elza Maria Campos, secretária das Mulheres do PCdoB do Paraná. E do Centro Acadêmico Hugo Simas, temos a presença também de Matheus Gomide e Leonardo Pilato. Boa noite a todos, boa noite a todas. Gostaria inicialmente, em nome da direção da Faculdade de Direito, de cumprimentar e agradecer a presença dos nossos convidados. Gostaria de dizer que a presença de Vossas Excelências é absolutamente fundamental aqui nessa noite, nesse ato, no Salão Nobre da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Os senhores e as senhoras podem ter certeza, tem o seu nome inscrito já aqui na história da Faculdade de Direito e na história do Estado do Paraná. Muito obrigado por terem aceito o convite da Universidade e da Faculdade de Direito.
Cumprimento e agradeço a presença das demais autoridades aqui presentes, dos nossos pró-reitores, diretores de setor, chefes de departamentos, das demais professoras e professores aqui presentes. Faço um pequeno registro, orgulho sem tamanho fazer parte desse grupo de professores, dos acadêmicos e acadêmicas aqui também presentes, servidores e demais presentes aqui no Salão Nobre e nas nossas salas de aula. Esse evento está sendo também transmitido em pelo menos mais 3 salas da nossa faculdade. Por fim, cumprimento a todas e todos que nos acompanham no canal do YouTube da UFPR. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Registro que esse evento, muito importante, necessário, nesse espaço histórico de liberdade, profundamente rico e plural, reitera o compromisso irrestrito da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná e de toda a nossa universidade com a democracia e com a Constituição Federal de 1988. Com respeito à pluralidade e às liberdades, com respeito ao princípio republicano e com a defesa dos direitos humanos. Estado democrático de direito sempre. Gostaria de convidar a todos e a todas, em posição de respeito, a ouvir o hino nacional interpretado pelo coral do Grupo de MPB da Universidade Federal do Paraná, o nosso maestro regente, o senhor Vicente Ribeiro. Por favor. Ouviram do Ipiranga as margens placidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Se em teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És belas, forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, as do Brasil, a pátria amada dos filhos deste sol, as mães gentis
Deitada eternamente nesse esplêndido, ao som do mar, à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil florando América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu ser mais amores, ó pátria amada idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo do lábaro que ostentas estrelado, E digo verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. mãe, se ergues da justiça, cleva forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Agradecemos muito o grupo do MPB, o coral do grupo do MPB da Universidade Federal do Paraná. De fato, uma apresentação maravilhosa. E uma apresentação que nos lembra que os símbolos nacionais são de todos e de todas as brasileiras e os brasileiros. Muito obrigado. Dando continuidade aqui no nosso evento, teremos pequenas falas dos nossos convidados. Cada convidado fará uso da palavra por alguns minutos, deixando aqui a sua mensagem nessa noite. Começamos com o nosso convidado, o professor... Começamos convidando o professor Renato Giannini Ribeiro, professor da USP, ex-ministro, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E eu registro que a nossa universidade vai exatamente receber o próximo Congresso da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência em 2023. Senhor diretor, magnífico reitor, professores, alunos, professoras, alunas, o diretor já tirou da minha boca o que eu ia dizer, do nosso orgulho e alegria de que daqui a menos de um ano teremos a nossa 75ª reunião anual na Universidade Federal do Paraná, que para nós é um motivo de grande alegria, dado todo o empenho que essa universidade tem, todo o seu compromisso democrático. E, em função desse compromisso democrático, me permito fazer uma saudação a uma pessoa que talvez não esteja presente, mas que eu queria cumprimentar, que é o vereador Renato Freitas, recentemente cassado, uma decisão que me parece injusta, porque ele conduziu um protesto
contra o racismo, que é um flagelo que afeta o Brasil. O objetivo dessas atividades começam... muito obrigado, parabéns ao Renato, pela Paulo, que estão dando aí. O objetivo desta noite é realmente começarmos uma série de eventos em defesa da democracia que estão em torno do 11 de agosto, que é a data da criação dos primeiros cursos de direito no Brasil, em Olinda e São Paulo, e que vão ser depois difundir pelo Brasil o bom direito, a exigência da justiça, do respeito à lei e a procura de que a lei seja o mais ética possível e a sua aplicação também. Então, em função disso, depois de amanhã, nós teremos solenidades no Brasil todo, inclusive aqui em São Paulo, onde eu estou, onde estará o reitor também, o magnífico reitor da Federal do Paraná, o professor Ricardo, e vamos, então, defender os valores que 45 anos atrás foram levantados pelo professor Gofredo da Silva Teles e muitos outros juristas notáveis em defesa da democracia. Muitas manifestações, muitos documentos têm sido feitos e nós temos que focar bem nisso porque estamos na contagem regressiva para as eleições e urge absolutamente que elas sejam limpas, urge absolutamente que seu resultado seja respeitado, urge absolutamente que nós ponhamos fim a esse momento tão difícil da história brasileira, em que não só a miséria se alastra, mas a violência, o assassinato, como aconteceu há poucas semanas com um jovem que foi morto em Foz do Iguaçu, depois de uma agressão fascista a ele. Então, o nosso repúdio a esses atos que quebram totalmente os valores democráticos, a nossa vontade convicta de reatar com um processo de crescente democratização que começou com o fim da ditadura militar e prolongou-se de uma maneira bastante feliz por 3 décadas. Então, em nome disso tudo, que a SBPC junta a sua voz à voz dos juristas, dos advogados e advogadas, enfim, das pessoas que defendem o direito, a ética, a decência neste país, e fica muito feliz de poder abrir esta cerimônia que é da mais alta importância. Então, parabéns a todos que estão aqui, nossa união mais absoluta em defesa dos valores éticos e democráticos, e havemos de vencer nessa direção, tenho certeza. Muito obrigado pela honra de iniciar essas falas. Na sequência, gostaríamos de chamar a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional do Paraná, a doutora Maria Helena Winter, que também é filha dessa casa, e que tanto orgulha essa casa por ser a primeira mulher presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Muito boa noite. Me ouve bem? Boa noite. Boa noite. Escutamos sim, doutora Marilena. Muito obrigada. Saúde o magnífico reitor, professor doutor Ricardo Marcelo Fonseca, todas as autoridades já nominadas pelo cerimonial. Peço licença para fazer uma saudação especial à professora Vera Careto, os advogados e advogadas aí presentes, as pessoas do doutor Luiz Fernando Casagrande Pereira, doutor José Lúcio Gomes, saudar também o professor doutor Renato Janine Ribeiro, todas as autoridades e representantes do sistema de justiça, Poder Judiciário, Ministério Público, Ministério Público do Trabalho, Defensoria Pública, todos os estudantes, professores que se encontram presentes e que acompanham, dizer que estamos muito antigos, muito consistentes os laços que unem a Universidade Federal do Paraná e a Ordem dos Advogados do Brasil nessa seccional do Paraná. Também é uma honra estar presente e a nossa EAD no Paraná não poderia deixar de comparecer neste ato tão importante em defesa da democracia e do sistema de justiça. Vamos olhar um pouco a história. Na origem, vamos ver o nosso patrono comum, o nosso jurista Pedro de Assunção, criador do Instituto dos Advogados, e que foi também fundador de Faculdade de Direito, embrião dessa universidade, alma mater de tantos presidentes
agentes de ordem. Eu, inclusive, como mencionado pela professora Vera, tive a honra de frequentar os bancos da universidade, não apenas na graduação, mas também na pós-graduação, e também lembrar essa origem do grande jurista que foi o professor Pânfilo da Assunção, e também, ao longo dessa trajetória citada aqui agora há pouco pelo professor Renato Janine Ribeiro, lembrar que nos anos de chumbo da ditadura militar, também o professor desta casa, que é um grande nome da advocacia paranaense, por assim dizer, imortal, o professor René Ariel Viotti, que foi laureado pela OAB com a medalha Vieira Neto, e que defendeu dezenas de advogados e de pessoas perseguidos pelo regime, um exemplo que tanto nos orgulha. Também o professor Vieira Neto, que dá nome à maior honraria da OAB Paraná, um advogado, professor. Para os alunos e para as alunas, matarem a saudade do tempo da pandemia, né? Dessa praça, no nosso Teatro Caíra, aí, na sede da universidade, no prédio tão simbólico que representa o Estado, reuniram-se as comissões daquele tão relevante evento, Encontro sobre o Estado Democrático de Direito. Eu gostaria aqui de rememorar um pequeno trecho da carta que foi produzida naquele evento. A 12 de maio de 1978, dizia a carta, assim chamada Declaração dos Advogados Brasileiros, abre aspas, os direitos fundamentais não podem sofrer agravo de grupos ou entidades privadas, e com maior razão, devem ser postos ao abrigo de agressões que decorrem das autoridades constituídas, cujo dever será o de amparar o livre desenvolvimento daqueles direitos. Se o contrário, isso é admissível. Reconhecer-se-ia o absurdo de subversão da ordem pelos seus próprios agentes. Essas agressões à dignidade da pessoa não se justificam. Ainda eles dissimulam debaixo do pretexto de segurança nacional. No Estado de Direito, a segurança nacional constitui meio de garantir as liberdades públicas, protege o Estado de Direito para que se possa garantir os direitos e as liberdades individuais. E nesta noite, passados 44 anos daquele grandioso evento em que a advocacia e as grandes e brilhantes autoridades jurídicas do Brasil se reuniram, nos encontramos aqui novamente, sob o manto de uma Constituição democrática, e aqui a OAB emanada com a Universidade Federal novamente, ao lado também de todas as instituições que formam o sistema de justiça, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Defensoria Pública, que se encontram conosco, representando aqui também a advocacia pública e privada. Estamos aqui também para reafirmar mais uma vez este nosso compromisso público. Recentemente, recordando muito da história da OAB e muito das lutas democráticas, nós realizamos aqui, 18 de junho, um evento em defesa da democracia e combatendo a desinformação no sistema eleitoral. Tivemos a oportunidade, naquele evento, de ouvir um pronunciamento contundente do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, também professor dessa casa, em que disse: vivemos um tempo marcado pela naturalização da brutalidade, pela falta de compromisso cívico
em que se deturpam sistematicamente fatos e realidades, se semeia a antidemocracia, intensamente justificada por um estado de coisas inventado, amparado e pseudo-representação de elementos que afrontam, por evidência, a seriedade do sistema de justiça e a alta integridade dos pleitos nacionais. E, por conta deste cenário, também, naquela ocasião, a OAB Paraná, sede da OAB Paraná, o ministro dizer basta. E é com este mesmo espírito que nós, as autoridades paranaenses, queremos enaltecer essa iniciativa da Universidade Federal do Paraná e também a participação das instituições e entidades aqui presentes, a lembrar que nosso país e nossa gente já viveram períodos de antidemocracia que foi deixado em todos nós vergonha e retrocesso, e assim também nas páginas das nossas histórias, reiterando, portanto, o trecho da OAB Nacional, ao qual também somos signatários em defesa da democracia, para dizer que pugnamos por eleições limpas, livres, com a prevalência da vontade livre do eleitorado por meio do voto, pelo orgulho e confiança no modelo do sistema eleitoral do nosso país, conduzido de forma exemplar pela Justiça Eleitoral brasileira, e reafirmamos que todos os cidadãos e as instituições contam com a OAB do Paraná para zelar pela Constituição, pela boa aplicação das leis, pela democracia. E também dizer que repetimos e combatemos veementemente toda e qualquer ação tendente a criar riscos de rupturas democráticas. E finalizo apenas dizendo que nesta semana que se comemora o Dia do Advogado, sendo colocada mais uma vez a OAB do Paraná, pela história, pela universidade, pelas instituições, a trilhar os caminhos rumo à defesa da democracia, da cidadania, juntamente com todas as instituições que integram o sistema de justiça, mais uma vez, sempre nos apresentamos, nos fazemos presentes, honramos a nossa história, manifestando a defesa das instituições democráticas, da Constituição, das garantias fundamentais e das liberdades em todas as suas formas de expressão. E para encerrar, eu gostaria de mencionar aqui, convocar a todos para ouvir o apelo do grande poeta Drummond de Andrade. O presente é tão grande, não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Marilena. Nós gostaríamos de registrar a presença aqui também do doutor Marcelo Alberto Gorski, procurador-chefe da Procuradoria Federal do Estado do Paraná, e também do doutor advogado Luiz Fernando Pereira, coordenador-geral do IBRADEP e também tesoureiro da OAB Paraná. Muito obrigado pela presença dos senhores aqui na casa. E agora, contaremos aqui com a fala do nosso defensor público geral do Paraná, o professor André Ribeiro Jean Berardino. Registro que essa casa aqui lutou ativamente para termos a Defensoria do Estado do Paraná e temos um orgulho enorme de termos um dos nossos professores à frente da Procuradoria, da Defensoria do Estado do Paraná. Professor André. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Quando você sentir que o céu está ficando muito baixo, é só empurrá-lo e respirar. É com essa frase de Ailton Krenak que eu gostaria de saudar e cumprimentar todos os presentes nesse ato, as autoridades já aqui nominadas na pessoa do nosso anfitrião, professor reitor Ricardo Marcelo Fonseca. Hoje é Dia Internacional de Luta dos Povos Indígenas, e são os povos indígenas não apenas parte fundamental da alma do nosso país, mas, sobretudo, professores de resistência e resiliência. Resistência e resiliência é o que as instituições do sistema de justiça, lideranças da sociedade civil e a universidade trazem a este salão no dia de hoje, para afirmar o óbvio, que pelas circunstâncias deixa de ser óbvio, e que consiste na defesa da democracia e do sistema de justiça. A Defensoria Pública Brasileira tem se posicionado de modo firme e coerente
ao longo dos últimos anos em defesa do Estado de Direito e da Constituição. Temos acompanhado um processo gradual, mas contínuo, de erosão da democracia por dentro, através de ataques à credibilidade de instituições que são seus pilares. Temos percebido não apenas efeitos diretos na gestão, mas sobretudo na atuação, na ponta, o aumento da fome, da violência e do superendividamento. A Defensoria tem, sabem, a tarefa fundamental de levar assistência jurídica gratuita aos necessitados. Além disso, ela também é, nos termos da própria Constituição, entre aspas, expressão e instrumento do regime democrático. Defender a democracia, portanto, é o nosso próprio sentido de existência. Sem democracia, sequer haveria defensoria, que é a concretização de uma política pública de acesso à justiça para aqueles que mais precisam. Assim como não há democracia com a erosão da cidadania, com o superendividamento das famílias, com a banalização da violência contra a mulher, contra a população negra e contra a comunidade LGBTQI+, não há democracia sem mecanismos de luta pelo direito de ter onde morar e pelo direito mais simples à dignidade das milhares de pessoas encarceradas e seus familiares. Toda instituição pode ser criticada, toda instituição pode ser aperfeiçoada para que alcance sua missão constitucional em benefício das pessoas e do bem comum. Isso não significa jamais autorização à ofensa gratuita ou a construção artificial do Poder Judiciário na figura de sua Suprema Corte como inimigo. Não significa jamais a promoção de campanhas públicas de desinformação com o objetivo explícito de minar a credibilidade do nosso sistema eleitoral, que é exemplo no mundo. Nós já tivemos a violência da colonização, a escravidão que negou a milhões a própria condição humana, já tivemos uma república fundada sob a marca da tutela militar e marcada em tantos momentos por essa tutela, pelo voto de cabresto, por mais de uma ditadura, mas hoje é o tempo do basta, é o tempo da cidadania, é o tempo de falar. Contem sempre conosco na Defensoria, na Universidade, assim iremos juntos, empurrando o céu para cima, respirando fundo, seguindo em frente. Obrigado, boa noite. Obrigada, André. Gostaria de registrar a presença do professor Francisco de Assis Mendonça, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação dessa universidade, também do professor Sérgio Braga, superintendente de infraestrutura aqui da nossa universidade, e do nosso querido professor emérito Celso Ludwig. E agora eu gostaria de chamar o doutor Gilberto Jacóia, Procurador-Geral de Justiça do Paraná, um parceiro institucional fundamental dessa Universidade Federal do Paraná, para fazer uso da tribuna. Boa noite a todas e a todos. Enquanto condição que o trato do engenho humano desenvolveu para a convivência plural e para o respeito à diversidade, fundada no princípio da tolerância, ou seja, do respeito ético e da aceitação da visão ideológica e política do Alter, num processo de afirmação da independência do pensar e do agir, se apresenta a democracia como a forma mais sólida através da qual a sociedade edifica progressivamente seu patamar civilizatório, sem retrocessos, sem ameaças, partam de onde partir. Aproximam-se as eleições. A ocasião, pois, é mais que propícia para refletirmos no atual contexto histórico do quanto nos custou chegarmos onde hoje chegamos, em termos da consolidação dos postulados democráticos e libertários, longe
muito longe, hoje, de movimentos de concentração política, de autocracias ou de despotismos. Impõe-se, portanto, mais do que nunca, a defesa intransigente do Estado democrático de direito. Porque só por ele nós podemos celebrar definitivamente a formação de uma sociedade cada vez mais justa e fraterna, como está proclamado em nossa Constituição. Um país continental como o nosso só será, com certeza, uma nação ontologicamente independente, desde que as nossas instituições democráticas estejam em pleno funcionamento. O Ministério Público tem buscado contribuir para essa independência, para que se possa fazer ouvir a voz do povo, limpa, serena, refinada e em paz com a democracia, sem adjetivos. Dentro de um contexto histórico que alcançamos com muito sacrifício, com muitas lágrimas derramadas e com muito que ficou no caminho. Portanto, denunciar a incúria política de que deriva a incúria social. Procurar abolir, se não atenuar, consideravelmente a dicotomia entre a sociedade civil e a sociedade política. É o grande desafio dos nossos tempos. É o grande desafio que se coloca agora para a nossa geração. Nós temos que nos lembrar que o voto é a expressão máxima da livre opção pelo destino de nossa nação, por meio da soberania popular. E é só ela que nos levará, sem dúvida nenhuma, ao horizonte dos nossos sonhos de liberdade. Temos também que estar sempre presente em nossas mentes e em nossos corações a exortação de que a democracia, como já se fala, como se tem falado e como se falará sempre, não é uma coisa feita. Ela é sempre uma coisa que se está a fazer e que, portanto, deverá ser permanentemente defendida. Defendida com o nosso ideal, defendida com o nosso coração. A vida se coloca numa expressão muito conhecida, Fratelli Tutti, que foi cunhada pelo Francisco de Assis, lá em Admoestações, e repetida mais proximamente pelo outro Francisco, o Bergoglio. De modo que, se a vida deve ser defendida, ela só tem sentido se ela for livre. E ele, Bergoglio, citou o poetinha nosso, querido poetinha já tão famoso. A vida é feita de encontro, embora haja tanto desencontro na vida. Que o resultado das urnas nos leve cada vez mais a nos afastarmos dos desencontros da vida. Obrigado. Gostaria de agradecer muito, mas muito mesmo, Dr. Gilberto Giacoia. A sua presença aqui hoje nesse Salão Nobre é absolutamente fundamental. A história da sua vida é a história da defesa da democracia. O que o doutor fez pelo nosso Estado, pelo nosso país, pelo Ministério Público Estadual, não tem absolutamente preço, não tem absolutamente nenhum parâmetro. Muito obrigado, doutor Giacoia, muito importante Vossa Excelência estar aqui. E registro que o Ministério Público do Estado do Paraná é um grande amigo dessa casa. E essa casa é uma grande amiga do Ministério Público do Estado do Paraná.
Registro também a presença do desembargador Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, do Tribunal Regional do Trabalho, e também do magistrado da Justiça Estadual, Antônio Ramina. Passando aqui agora também um outro amigo dessa casa, o desembargador Fernando Antônio Prazeres, representando a presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o doutor José Laurindo de Souza Neto. Muito obrigado, desembargador Fernando. O Tribunal de Justiça está muito bem representado por Vossa Excelência. Por favor. Senhores, muito boa noite. Cumprimento a todos na pessoa do professor Ricardo, nosso querido anfitrião. A minha fala vai ser extremamente breve, muito breve, e talvez bastante óbvia. O Estado Democrático de Direito passa necessariamente pelo respeito, obrigado, pelo respeito à nossa Constituição Federal. Constituição essa que eu particularmente acho maravilhosa. É o nosso verdadeiro contrato social. Eu, como magistrado, fiz o juramento de cumprir a Constituição pela primeira vez em junho de 1990, quando tomei posse como juiz de direito. Reafirmei esse compromisso em janeiro de 2015, quando tomei posse como desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. E tenho a honra agora de reafirmar esse mesmo compromisso, hoje, em nome do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, e de cumprir a nossa Constituição Federal. Senhores, mais uma pequena observação. As urnas eletrônicas funcionam. As urnas eletrônicas são confiáveis. As urnas eletrônicas obrigado. As urnas eletrônicas, ao final do pleito eleitoral que se avizinha, ela vai representar, ela vai expressar a verdade da vontade popular. E com isso consagrar a festa da democracia. Era isso, muito obrigado, boa noite, senhores. Muito obrigada, desembargador. De fato, contar com a presença do Tribunal de Justiça aqui, representado por Vossa Excelência, né, reafirma esse vínculo estreito que o sistema de justiça tem com o Estado Democrático de Direito. Eu gostaria, então, de chamar o desembargador Arion Mazurkiewicz, vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, representando aqui a sua presidente, a desembargadora Ana Carolina Zaina, o desembargador Arion, que também é filho dessa casa e um parceiro importante, né, da Universidade Federal do Paraná. Muito obrigada. Reitor da Universidade Federal do Paraná, professor doutor Ricardo Marcelo Fonseca, diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, do professor doutor Sérgio Said Stout. Como já foi afirmado pelo doutor André, nós estamos aqui para afirmar o óbvio. Em tempos que se desfaz da ciência, se desfaz a medicina, se desqualificam as instituições, por mais absurdo que possa parecer, reafirmar o óbvio é hoje uma necessidade. Contudo, exaltar a democracia não é mais suficiente. Isso porque muitos que a corrompem se valem de expressões como democracia, liberdade,
para fazê-lo, para corromper a democracia. Uma democracia pode ser derrubada sem golpes de Estado, se os seus princípios são de fato violados ou contestados, sem que essas violações suscitem rebeliões ou ao menos dissenso. É o que adverte Ferrajoli. Se a democracia pode sucumbir sem resistência, sua reconstrução, por outro lado, é muito custosa e muito demorada. Mais do que isso, nós que vivemos as décadas de 60 a 80, sabemos o que significa a sua ausência. Não podemos negligenciar a democracia. Como já observou o Dr. Gilberto Giacoia, a sobrevivência da democracia, do Estado Democrático de Direito, depende de constante fortalecimento, de permanente vigilância e de diuturna luta para a sua preservação. A Constituição Francesa de 1795 já confiava a sua preservação não só na lealdade dos poderes públicos, mas à vigilância dos pais de família, às esposas e às mães, ao afeto dos jovens cidadãos e à coragem de todos os franceses. Devemos saber, como Ferrajoli nos ensina, que a substância da democracia constitucional é minada pela intolerância em relação ao pluralismo político e às instituições, pela desvalorização das regras, pelos ataques à separação dos poderes, às instituições de garantia, à oposição parlamentar, aos sindicatos e à liberdade de imprensa. A corrosão da democracia também é um processo social e cultural, passando pela indiferença, pela construção de falsas verdades, pelo desprezo às instituições e, hoje sabemos, pelo desprezo à ciência e ao conhecimento. Assim, nada mais oportuno que neste ato, em defesa da democracia e do sistema judicial, se encontre aqui, se manifestando e representando a ciência pela sociedade brasileira para o progresso da ciência, as instituições jurídicas, OAB, Defensoria Pública, Ministério Público Estadual, Tribunal de Justiça, Ministério Público do Trabalho, Justiça do Trabalho. As entidades sindicais e os empresárias e as empresariais, e a base do conhecimento, os estudantes e a universidade. Cada um de nós possui um papel fundamental na democracia. Portanto, o enfraquecimento de um compromete a todos. Assim, a ameaça ao Poder Judiciário, o enfraquecimento institucional da Justiça do Trabalho, o comprometimento orçamentário da universidade pública representam, sim, a corrosão da democracia. De igual forma, todos temos que cumprir o nosso papel. Nós, do Poder Judiciário, além da função de aplicar a lei, temos o dever de cumprir as regras e os princípios constitucionais. Sem a Constituição e sem o seu respeito, como afirma Ferrajoli, assume os poderes selvagens. Sem a Constituição e sem quem a faça cumprir, prevalece o oportunismo e a força, onde a maioria perde. Portanto, nada mais atual que lembrar o poeta que viveu tempos sombrios e traduziu em seu conhecido poema o risco da indiferença, nos advertindo de que, se não nos importarmos com o outro, quando nos levarem, já será tarde. Diz o poeta: como eu não me importei com ninguém, ninguém se importará comigo. Bertolt Brecht. Logo, além de ser necessário reafirmar o óbvio, a defesa da democracia passa por ações concretas e efetivas. Não podemos nos omitir. Somos os responsáveis pelo que será legado às nossas futuras gerações. E a história nos julgará. Parabéns aos organizadores dessa iniciativa e a todos os participantes. E muito obrigado pela oportunidade que me foi dada de dela participar. Muito obrigado. Eu
gostaria de agradecer aqui ao desembargador Arion e registrar que essa casa, desembargador, tem muito orgulho do seu filho. Passo a palavra agora à doutora Margarete Matos de Carvalho, procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho do Paraná e também uma grande parceira dessa universidade, desenvolvendo muitos projetos aqui conosco, não só do nosso setor. Muito obrigado, doutora Margarete. Baixinho aqui, tenho que adaptar. Boa noite. Minhas saudações afetuosas e efusivas a todas, todos e todes. Estou aqui emocionada e honrada por participar deste momento histórico. Eu deixo de nominar as autoridades, assim como fez o nosso anfitrião, a quem peço desde logo desculpas, para cumprimentar, em nome de todas as autoridades, de todos os presentes, os universitários e as universitárias que hoje acompanham o evento, presencialmente ou à distância. Porque, como Gonzaguinha, eu acredito na rapaziada, que segue em frente e segura o rojão. E neste contentamento por fazer parte, como disse, desse momento histórico, que me remete ao meu período de universitária, ainda na minha cidade natal, não quando estudávamos juntos, Heitor, em Jacarezinho, onde nasci, na efervescência dos movimentos das diretas já, e não imaginava que passaria novamente por algo tão parecido. Daí essa emoção. Na verdade, sempre assim, né? Pura emoção. E também por fazer parte deste grupo resistente, que resistiu à letalidade do vírus, da Covid-19, e que resiste agora aos ataques à nossa tão frágil democracia. Eu quero pedir novamente licença para ler, magnífico reitor, uma nota de esclarecimento em razão de uma notícia falsa, né, que tem sido um dos instrumentos de ataque à nossa democracia em relação ao posicionamento do Corregedor Nacional do Ministério Público. Eu tenho que ler aqui do meu celular, peço só um pouquinho de paciência e localizar aqui. Nota de esclarecimento. O Corregedor Nacional do Ministério Público, o conselheiro Oswaldo de Albuquerque, vem esclarecer que é inverídica a notícia que afirma, entre parênteses, o Corregedor Nacional do Ministério Público, Oswaldo de Albuquerque Lima Neto, estuda a possibilidade de processar procuradores que assinaram um manifesto pela democracia elaborado pela Faculdade de Direito da USP. Quando eu recebi a falsa notícia, eu já tinha assinado a carta. Até comentei isso com o reitor. Esclarece o corregedor. O Corregedor Nacional, em nenhuma oportunidade, se manifestou acerca do assunto versado ou concedeu entrevista a qualquer veículo de comunicação sobre o fato noticiado. No Estado de Direito, a defesa da democracia, a Constituição, missão inexpugnável de toda a sociedade, especialmente por parte dos agentes integrantes dos poderes. Queria um pouquinho de água, porque estou com a boca seca. É o nervosismo de principiante. Especialmente por parte dos agentes integrantes dos poderes, instituições designadas pela Carta da República a defender a ordem jurídica e o regime democrático, entre elas o Ministério Público. Na lição do professor Carlos Aires Brito, ministro de sempre do Supremo Tribunal Federal, a democracia é o princípio continente de nossa Constituição, do qual todos os demais são conteúdos, inclusive a igualdade e a dignidade da pessoa humana. De outro lado, o princípio da confiança nas instituições, dentre elas a justiça eleitoral,
é o pilar fundamental de toda a democracia e, portanto, defender de forma intransigente a lisura do processo eleitoral e dos órgãos responsáveis pela sua condução constitui direito fundamental de todos os cidadãos e obrigação de todos os poderes e instituições de Estado, de novo, como o Ministério Público. Nesta senda, a divulgação ou propalação de notícias falsas apenas tem o condão de lançar sombras sobre a estabilização da democracia, criando campo de animosidade na ordem social, sugerindo maior responsabilidade dos veículos de comunicação na checagem e conferência de suas fontes de informação. Fiquei bem aliviado quando li, por isso trago aqui, compartilho com vocês, porque essa é a posição oficial do Ministério Público Brasileiro. Parabéns, magnífico reitor, parabéns aos professores e professoras desta casa pela importante e necessária iniciativa que sabemos será replicada, né, em várias outras cidades, em vários outros estados. E espero de coração que este movimento cresça, assim como cresceu o movimento pelas diretas já, contaminando cada brasileiro e cada brasileiro. E viva a democracia! Agradeço a doutora Margarete por essa fala emocionante, né? E quero registrar a presença do senhor Isidoro Diniz, que é secretário nacional de Cultura da Negritude Socialista Brasileira, e também da senhora Maria Ezi, secretária estadual do PSB. E agora gostaria de chamar o senhor Camilo Turmina, presidente da Associação Comercial do Paraná, né, uma liderança importante do setor empresarial, que também adere a esse ato. Reitor Ricardo Fonseca, uma boa noite a todos. Sem dúvida, nós entendemos que aqui todos somos democratas. Nós defendemos a democracia. E eu vejo que, numa instituição como a nossa, que é comercial, defendemos a livre iniciativa, o empreendedorismo, confiança é a palavra mais importante que tem nas relações comerciais. Não existe nada que suporte o que nós vemos hoje entre os poderes. Uma agressão mútua, tentando desestabilizar o país. Não está havendo compreensão. De um lado, há um radicalismo. A urna tem que ser, tudo bem, nós confiamos, votamos há 27 anos. Natural. Se de repente precisa um mecanismo a mais, quem que provém o dinheiro? O executivo. É o executivo que quer gastar mais dinheiro, porque eu vi isso da ex-presidente, não posso aprovar esse momento de termos urnas auditadas e tal, porque vamos gastar muito dinheiro em compras de impressoras. Gente, eu entendo que nós temos uma fechadura na porta. O presidente quer um cadeado, quer uma tetra-chave na porta. Gente, é questão de entendimento. Eu, como comerciante, admito, está faltando compreensão, tanto de um poder quanto de outro, e o legislativo, que deve legislar, se impor, colocar regras, também não o faz. E eu lamento dizer que, se nós vimos de uma taxa de juros pequena, razoável, hoje estamos num sufoco, não só por causa da guerra do leste europeu,
mas pela insegurança jurídica que nós criamos em nosso país. Oxalá tenhamos todos uma grande eleição nesse 2 de outubro e que prevaleça. A democracia faz parte da nossa sociedade. Eu agradeço, doutor Camilo Turmina, importante a sua presença aqui, e gostaria de chamar o presidente da Central Única dos Trabalhadores do Paraná, o doutor Márcio Keller. Por favor. Obrigado. Saudando ao magnífico reitor Ricardo Marcelo, eu saúdo a todas que nos veem e nos ouvem pelas redes da Universidade Federal do Paraná e aqui presentes, saudando a professora doutora Vera Caranchoeri, a qual eu tive o privilégio de fazer parte com ela na Comissão Estadual da Verdade, Tereza Urban, junto também com a doutora Ivete Caribé da Rocha, e que nos serviu de um legado muito importante para avaliarmos e fazermos algumas reflexões importantes nesse momento. Primeiro, dizer que, sem democracia, nós temos carestia. Sem democracia, nós temos fome. Sem democracia, nós temos uma retirada estrondosa de direitos da classe trabalhadora. A reforma trabalhista que aconteceu no Brasil tirou 200 itens da CLT, todos eles contra os trabalhadores e trabalhadoras. Por isso, nós reforçamos que esse momento em que o ataque à democracia, em que não nos deixam falar, em que é proibido você, e aí faço uma referência à memória do companheiro Marcelo Arruda, você não pode expressar a sua ideologia, o que você pensa, porque você corre o risco de ser agredido, quiçá, se não ameaçar, ter sua vida tirada, porque você tem um pensamento diferente. O princípio de você respeitar as divergências, né, pelo princípio lavoisiano, de posso não concordar com uma palavra do que dizes, mas defendo até a morte o direito de dizê-las, é o que tem que orientar a democracia. E por isso, falando em nome da Central Única dos Trabalhadores do Paraná, que representa 170 federações e sindicato, que representa mais de 600 mil trabalhadores nas suas bases, é que eu digo, é imperativo que todas e todos que estão aqui, que estão em suas casas, compreendam que esse momento é um momento de gritar alto em bom tom, viva a democracia, tenhamos democracia para poder termos direito, para poder respeitar o que as pessoas dizem, com a tranquilidade do raciocínio do bom debate. Convencer através de ideias, e não através de arma, e não através de força. É isso que nós esperamos. Professor Ricardo Marcelo, nós vivemos um tempo de selvageria, e foi instituindo o fim da selvageria que se criou os contratos sociais, para que nós pudéssemos viver em sociedade. E é isso que a gente quer. Quando a gente aceita participar do processo que se instaura eleitoral em qualquer área que seja, estudantil, acadêmico, social, trabalhista, nós concordamos com as regras que ali estão estabelecidas. E as eleições, elas têm que ser assim, um processo que garanta a democracia, que garanta o resultado final que as urnas apontarem, mas que respeite a vontade democrática daqueles que saíram das suas casas para exercer o princípio da delegação, porque já nos disseram que existe uma impossibilidade técnica de um governo de massas, não dá para todo mundo governar ao mesmo tempo, e é por isso que nós precisamos dessas representações. Então, que elas sejam respeitadas. Nós queríamos, finalizando, fazer um convite a todas e todos. Amanhã,
as centrais sindicais do Paraná farão uma live em defesa da paz na política, porque nós não podemos mais tolerar a intransigência, a violência, o ceifar de vida dos nossas companheiras e companheiros, como aconteceu com o Marcelo Arruda. Por isso, queria convidar a todas e todos que prestigiassem a live das centrais. Ainda estamos finalizando os contatos com os partidos políticos para que façam a representação nessa live e possam, junto conosco, garantir a democracia. Antes de vir aqui para o púlpito para falar, entrei na carta que vai ser apresentada à sociedade depois de amanhã, no dia 11 de agosto, e ela já conta com mais de 825 mil assinaturas. Quiçá não chegaremos a 1 milhão de assinaturas até na quarta-feira, quando a gente vai apresentá-la à sociedade, para que a gente possa reforçar alto e bom som para todas e todos. Viva a democracia! Um grande abraço da Central Única dos Trabalhadores e parabéns, professor Ricardo Marcelo, pela iniciativa de reunir setores que não pensam igual, que pensam diferentes, mas que acham que o caminho é trilhado pela construção de consensos, pela disputa do ponto de vista democrático na nossa sociedade. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Muito obrigada, Márcio. De fato, a Comissão da Verdade instaurou uma pedagogia, né, para que nós, no futuro, não repitamos o passado. Eu queria chamar agora os representantes do Centro Acadêmico Hugo Simas, o Matheus Gomide e a Luísa Formadini, para que façam uso aqui do púlpito. Centro Acadêmico Hugo Simas, que historicamente, não se alia a todos os atos nesse salão nobre, nessas paredes aqui, a todos os atos de defesa do Estado Democrático de Direito. Muito boa noite a todos e todas. Professora Vera, muito obrigado. Agradeço ao professor Sérgio, ao professor Ricardo pelo convite do Centro Acadêmico Hugo Simas, que, além de fazer parte dessa faculdade, faz parte da história política dessa faculdade e do país. Na pessoa também do Dr. Gilberto Jacó e da doutora Marilena Winter, cumprimentos e agradeço a presença também na Semana da Calorada, que eu tive o prazer de mediar a mesa, em que o doutor remotamente esteve presente pela Covid, espero que tenha tido boa recuperação, e da professora Marilena, que esteve conosco presencialmente. Portanto, a gente vai ler a carta que produzimos e postamos há mais ou menos 3 semanas atrás, que também diz respeito à óbvia defesa da democracia e do sistema de justiça. Os constantes ataques do chefe do Poder Executivo em relação à regularidade, estabilidade e segurança das eleições não começam hoje e certamente não se encerrarão. Desde sua posse, reiteradas vezes insiste em atacar e descredibilizar o sistema e a justiça eleitoral, que inclusive o elegeu por 27 anos como deputado federal e como presidente da República, em 2018. Colocou-se em xeque uma instituição positivada e respeitada nacional e internacionalmente, tendo como pretexto uma reunião com embaixadores de todo o mundo. Desconfiar do sistema eleitoral do próprio país, sugerindo inclusive a participação das Forças Armadas para a garantia de eleições seguras. E dar um claro aceno ao golpe, convocando seus apoiadores para irem às ruas pela última vez. É no mínimo grotesco e inescrupuloso, trazendo insegurança e inflamando cada vez mais o discurso de seus apoiadores. O Estado democrático de direito, o zelo incessante pela democracia e a confiabilidade das urnas eletrônicas devem ser não apenas pautas, mas certezas fundamentais na discussão da política brasileira, uma vez que não há justificativa plausível e nem resquício de desconfiança para que se questione a idoneidade das eleições. A democracia é um ponto fulcral
da Constituição com C maiúsculo e na Constituição com C minúsculo de uma sociedade justa, livre e preocupada com o futuro, entendendo ser, além de pontual, necessária a luta contra todo e qualquer tipo de viés autoritário que sequer pense em ascender em nosso país. Atos antidemocráticos não passarão, e o apoio à justiça e ao sistema eleitoral seguirá persistentemente firme à luz de eleições limpas e justas. Viva a democracia! Parabéns, Luísa. Parabéns, Matheus. Orgulho do Centro Acadêmico Hugo Simas, orgulho dos nossos alunos, das nossas alunas aqui da Faculdade de Direito. Eu começo essa minha rápida intervenção, que basicamente é ler uma nota que foi produzida pelos professores e pelas professoras aqui da Faculdade de Direito, citando um autor que é um dos meus autores preferidos e que aprendi a amar esse autor justamente com o nosso reitor aqui, o professor Ricardo Marcelo, né, que é o Ítalo Calvino, num livro que talvez seja um dos livros mais espetaculares que eu li na minha vida, Os Cidades Invisíveis. Termina exatamente o Ítalo Calvino nesse diálogo imaginário entre o Kublai Khan e o viajante veneziano Marco Polo, conversando um pouquinho sobre o inferno. Diz Marco Polo para o Kublai Khan: o inferno dos vivos não é algo que será. Se existe, é aquele que já está aqui. O inferno no qual vivemos todos os dias, que formamos estando juntos. Existem duas maneiras de não sofrer. A primeira é fácil, para a maioria das pessoas, aceitar o inferno e tornar-se parte deste, até o ponto de deixar de percebê-lo. A segunda é arriscada e exige atenção e aprendizagem contínuas, tentar saber reconhecer quem e o que no meio do inferno não é inferno e preservá-lo e abrir espaço. Esse momento é o momento de abertura de espaços. E falando nessas aberturas de espaço, eu gostaria de citar a nossa carta, ler a nossa carta, que é uma nota das professoras e professores da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, em defesa da democracia e da justiça eleitoral. Essa nota foi feita logo depois daquela reunião do presidente da República com os embaixadores, né? Aquele festival de horrores, no final das contas, que foi observado naquele momento. Essa carta ela foi assinada por mais de 60 professores e professoras aqui da Faculdade de Direito. Mais de 80% dos professores e das professoras, portanto, aqui. Ela foi depois também assinada por muitos dos nossos alunos, por muitas das nossas alunas, por muito aqui da nossa comunidade. E é com muito orgulho que eu faço a leitura dessa carta. Desde o processo de redemocratização, eu não lembro de um momento em que nós tivemos tantos consensos aqui dentro da Faculdade de Direito. E notem, as pessoas que assinaram essa carta são pessoas que pensam de formas muito, muito diferentes. São pessoas que aqui estariam discutindo coisas muito diferentes se não fosse a urgência de discutir esse tema. Serão pessoas que estariam divergindo sobre políticas públicas, sobre o tamanho do Estado, sobre, enfim, o que fazer com o Estado e com o direito brasileiro. Leio a carta. É com indignação e apreensão que vimos, cotidiana e reiteradamente, o presidente da República, ladeado por integrantes das Forças Armadas, com pretensões que não se enquadram em suas competências constitucionais, desqualificar a justiça eleitoral e o sistema de urna eletrônica. Toda e qualquer mudança em matéria eleitoral não pode acontecer no mesmo ano das eleições.
A regra da anterioridade constitucional em matéria eleitoral está expressa no artigo 16 da Constituição Federal de 1988, da qual decorre a necessária segurança jurídica do processo eleitoral para proteção e garantia do regime democrático. Desconsiderar ou descumprir a regra constitucional em matéria eleitoral é um ataque ao sistema eleitoral e à democracia. A competência da Justiça Eleitoral trata da organização do processo eleitoral, cujas ações incluem o alistamento eleitoral, a votação, a apuração dos votos, a diplomação dos eleitos, entre outros. A competência das Forças Armadas, instituições nacionais e permanentes, organizadas com base na hierarquia e disciplina e chefiadas pelo Presidente da República, trata da defesa da pátria e da garantia dos poderes constitucionais. É nesse sentido de reafirmação das garantias democráticas e constitucionais, da defesa intransigente das instituições do sistema de justiça eleitoral, da confiabilidade no sistema das urnas eletrônicas, que as professoras e os professores da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, abaixo assinados, manifestam-se repudiando toda e qualquer ameaça ou ataque às urnas eletrônicas, ao Tribunal Superior Eleitoral e à democracia. A experiência de mais de 30 anos de vigência da Constituição, com eleições livres, coordenadas pelo sistema da justiça eleitoral, não aceita notícias falsas, disfuncionalidades psíquicas ou qualquer conduta que tenha o objetivo de aniquilar essa conquista democrática. Democracia sempre. Muito obrigado. Caras, caros, em primeiro lugar eu tenho que mais uma vez agradecer imensamente a presença de cada um e de cada uma de vocês, da nossa comunidade acadêmica, nossos colegas professores, membros da sociedade civil, todos preocupados, preocupadas com a nossa democracia. Eu, antes de tudo, chamo a atenção para algumas simbologias importantes aqui hoje, nesse lugar. Primeiro, o fato de nós estarmos celebrando a democracia nesse auditório, nesse salão nobre da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, que talvez todos não saibam, foi palco em 1978, num momento difícil, de uma conferência nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, que então era presidida por Raimundo Faoro, e que, dadas as discussões que aqui foram encetadas, bem, na verdade, nesse Salão Nobre e também no Teatro Guaíra, do outro lado da praça, o Dr. Glombo estava presente como estudante aqui nessa ocasião, acabaram germinando as sementes precisamente para a lei de anistia, que passou a ser vigente no ano seguinte, em 1979. Essa faculdade de Direito, que é um curso centenário dessa universidade centenária, um curso fundador, é, mais uma vez, palco da liberdade e da democracia. E eu parabenizo a iniciativa da nossa Faculdade de Direito por isso, nesse momento tão importante. Uma segunda simbologia ligada com essa primeira é precisamente o fato dessa mesa estar montada, além do nosso querido Matheus Gomide, estudante que representa o também tradicional Centro Acadêmico Gus Simas, o CAS, e 3 diretores ou ex-diretores dessa Faculdade de Direito. Eu que a dirigi de 2008 a 2016, a querida amiga professora Vera Caranchoeira, a primeira mulher a ser diretora dessa faculdade em mais de 100 anos de história dessa faculdade. E o queridíssimo amigo Sérgio Said Stout Júnior, que comanda essa faculdade em tempos tão turbulentos. Essa é uma simbologia forte. Ainda que hoje eu esteja aqui também, na condição de reitor, naturalmente. Uma terceira simbologia importante que eu quero registrar
é a força da presença dos nossos convidados que hoje fizeram as intervenções. Eu quero cumprimentar cada um e cada uma. Quero cumprimentar as juízas federais que estão aqui presentes. Quero cumprimentar os procuradores da República aqui presentes, na pessoa do nosso professor titular e chefe do Departamento de Penal, João Galberto Garcês Ramos. Mas quero cumprimentar cada um de vocês e, ao cumprimentá-los, cumprimentar as instituições que vocês representam. A Justiça Comum Estadual, a Justiça do Trabalho, o Ministério Público Estadual, a Defensoria Pública, o Ministério Público do Trabalho. Mas chamo a atenção também para a presença, isso foi deliberado, de setores da nossa sociedade civil que são absolutamente protagonistas, e, como já foi dito aqui, que convivem na sua pluralidade e nas suas diferenças. A presença dessa liderança empresarial, Camilo Turmina, presidente da nossa Associação Comercial do Paraná, e a presença do Márcio Killer, o presidente da CUT do Paraná. Essa simbologia é forte porque demonstra que todos nós, malgrado eventuais diferenças, estamos juntos na defesa da democracia e do sistema de justiça. Eu quero pedir licença a cada um e cada uma de vocês. Eu sempre digo isso, o Sérgio sabe, quando vem aqui eu me emociono, eu volto para minha casa e, nessa condição de professor dessa casa, de professor de História do Direito dessa casa, dizer duas palavras, mas começar nessa qualidade, na qualidade de professor de História do Direito. Porque eu, como professor de História do Direito, sempre ensinei aos meus alunos e alunas que a conquista das liberdades e a conquista da democracia sempre custou caro. Foi cheio de recalcitrâncias, de idas e vindas, de perdas, de retrocessos. Os momentos em que as liberdades e a democracia foram perdidas e depois reconquistadas sempre foram momentos duros, momentos difíceis. Isso nós vimos em tantas vezes na história. Vimos aqui no Brasil, em duas ditaduras, para ficar no século XX, muito sangrentas. A mais recente delas, a ditadura militar, ainda na memória de tantos de nós. Mas vimos isso também na história europeia. A Europa, que se considerava o berço das liberdades e da ideia de democracia, num dado momento do século XX, perdeu a democracia e as liberdades, e eu falo aqui do momento totalitário. Um momento difícil que aqueles que viviam naquela complexidade histórica não tinham sequer a certeza de como seria o desfecho. Bom, a história conta o desfecho, mas do ponto de vista jurídico, e é isso que eu quero aqui frisar, o desfecho foi uma concertação político-jurídico-institucional nova, chamado Estado Constitucional, que passou a ser plasmado em todas as constituições do segundo pós-guerra, e que é o modelo da nossa Constituição de 1988. Estado constitucional que tem algumas características, como, por exemplo, a repartição de competências e a repartição de funções de maneira muito clara. Claro, dentro dos moldes do Estado constitucional. Muitas críticas que se fazem à nossa Constituição hoje o fazem pensando numa tripartição de poderes e numa função judicial, como na época de Montesquieu, no século XVIII. Ora, no Estado constitucional, as cortes constitucionais têm um papel central, crucial, de árbitros da legalidade, da constitucionalidade, de darem a última palavra, de garantirem, portanto, inclusive pelo estabelecimento de cláusulas pétreas, o equilíbrio do sistema. Uma outra novidade absoluta do Estado constitucional foi colocar também na qualidade de cláusulas pétreas a presença de eleições e a alternância no poder. E, finalmente, não menos importante, uma característica do Estado constitucional, daquilo que a nossa Constituição chama de Estado democrático de direito, é o estabelecimento de direitos, de liberdades e de garantias, não só individuais, agora também políticas, também sociais e de toda a natureza. Essa discussão é uma coisa que nós já passamos na história. Já perdemos, já ganhamos, vimos o quanto foi difícil, particularmente no nosso país, superarmos as cicatrizes, se é que foram superadas, eu acredito que não,
da escravidão que marcou o nosso povo. E trago esse tema por uma única razão, porque acabar com a distinção no estatuto das pessoas, escravos e livres, brancos e negros, é alguma coisa que é uma luta social e política, mas também é uma luta que deve ou deveu ser plasmada do ponto de vista jurídico. O fim da escravidão é uma lei. A discussão jurídica da igualdade perpassa essa luta, como também a luta da distinção, sempre odiosa, entre direitos e liberdades entre homens e mulheres, que permanece sendo uma luta ainda a ser travada, como tantas outras lutas. Tudo isso está plasmado na linguagem de direitos e, no fim das contas, é catalisado na nossa Constituição Federal. Eu digo tudo isso, enfim, para dizer o quanto, uma vez conquistadas, depois de lutas, depois de sangue, depois de vidas, depois de sofrimentos, depois de conquistada essa nossa democracia, essas nossas liberdades, ainda que frágeis, a importância da sua defesa nesse atual momento histórico que vivemos. Falo, portanto, como um professor de História do Direito, que nós não podemos ter o direito de renunciar à luta das nossas liberdades e da preservação da nossa democracia. É um compromisso que nós temos com o nosso presente histórico, mas é também, atenção, um compromisso que nós temos com as gerações passadas, com aqueles que decaíram e que não podem ser esquecidos, para que vivêssemos no conforto democrático da nossa contemporaneidade, mas também é um compromisso com o futuro, com as novas gerações, porque eu tenho certeza que ninguém nesse auditório quer que seus filhos, que seus netos vivam num mundo sem liberdade e sem democracia. Finalmente, devo falar como gestor acadêmico, como reitor. E talvez responder uma pergunta intuitiva: por que fazer esse evento junto aqui com a nossa faculdade de Direito? Por que uma universidade, uma faculdade de Direito tem que se mobilizar para isso? Bom, não bastassem as razões anteriores. Por quê? Porque aqui é um foco, como temos ouvido tanto ao longo dos últimos anos, de doutrinação político-ideológica? Não. Até porque eu preciso dizer e reafirmar que a universidade, quer em períodos eleitorais, quer em períodos não eleitorais, continuará vital na sua discussão política, coisa que jamais renunciaremos. Aqueles que esperam que essa usina da inteligência brasileira, que é a Universidade Pública Brasileira, se cale, se amordace nos momentos mais delicados, porque passamos, seja ele eleitoral ou não, se enganam. O nosso papel, mais do que nunca, é vocalizar, dentro da nossa pluralidade natural, a nossa posição, que não é político-partidária. Temos consciência da legislação eleitoral e daquilo que nos veda a legislação eleitoral em termos de fazer discussão político-partidária. Mas é obtusa a leitura de que uma discussão como essa, que nós fazemos a favor da democracia, dos direitos e das liberdades, seja uma discussão político-partidária. É sim uma discussão política que continuaremos fazendo, mas não uma discussão político-partidária. Uma universidade jamais deve se calar. E precisamos falar e nos expressar, porque aquilo que nós fazemos, aquilo que é a nossa missão, depende de uma moldura democrática, depende do exercício das liberdades. Quando as liberdades são perdidas, as universidades são das primeiras instituições que sofrem. Quando as universidades são desvalorizadas, ciência e tecnologia são colocadas
como a última prioridade nacional. E nós que estamos saindo desse momento de pandemia, onde ciência e tecnologia salvaram vidas, nós sabemos o que isso pode custar. Mas a universidade não se cala e não se calará, porque nós também não vamos renunciar ao fato de que aqui é lugar de preparar profissionais, preparar cientistas, intelectuais, mas aqui também é um lugar de formação cidadã. Aqui nós formamos cidadãos. Queremos que esses nossos bravos estudantes, nossas bravas estudantes, saibam defender com as razões certas as nossas liberdades e a democracia no futuro. Se no futuro, que nós eventualmente não estivermos mais aqui, isso se fizer necessário. Esse é um legado que qualquer educador precisa dar. Eu concluo dizendo que esse nosso evento se insere nesse contexto dos eventos que estão acontecendo em todo o Brasil. Depois de amanhã, o diretor da faculdade, o professor Sérgio, a professora Vera, a professora Kátia, eu como reitor e hoje presidente da Andifes, estaremos todos lá na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, no Salão Nobre, para a leitura do primeiro manifesto, o Manifesto das Entidades, e depois o segundo manifesto, esse que já tem mais de 820 mil assinaturas. Não podíamos não fazer coro, tal como aconteceu com a Carta aos Brasileiros de 1977, a esse movimento que circunstancialmente e coincidentemente começou em São Paulo mais uma vez. Mas essa Faculdade de Direito e essa Universidade Federal do Paraná, protagonista nessa linguagem das liberdades, não poderia renunciar a estar junto com todas essas entidades e com todos vocês para gritar com muita força: democracia sempre. Muito obrigado. Na sequência das falas do professor Sérgio Stout, do professor Ricardo Marcelo Fonseca, que hoje, além de nosso reitor, é o dirigente da Associação Nacional de Dirigentes de Ensino Superior, da Andifes, e que já fazem coro aos que também lhes antecederam em defesa da democracia, reiterando os princípios desse ato, mostrando, como bem disse o professor Ricardo Marcelo, a conexão desse ato com todos os atos que passam a acontecer e seguirão, sobretudo no dia 11 de agosto, e especialmente o ato que acontecerá na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, na USP, nós vamos ter agora a fala da Letícia Sabatella, que lerá essa carta que está subscrita por quase 1 milhão de pessoas em defesa do Estado Democrático de Direito. Boa noite a todos. Neste prédio histórico da Universidade Federal do Paraná, neste dia, 9 de agosto de 2022, sensível ao delicado momento histórico que o país atravessa, eu, Letícia Sabatella, junto-me às quase 800 mil assinaturas de pessoas e entidades de toda a natureza, empresariais e de trabalhadores, associativas e profissionais, acadêmicas e do terceiro setor, num espectro de imensa pluralidade, somando-nos, enfim, às esferas da sociedade civil que prezam pela democracia e pela Constituição brasileira. Convidamos todas as instituições, inclusive as que estão aqui presentes hoje, a fazerem o mesmo. Esta instituição se agrega simbolicamente ao conjunto dos atos que ocorrerão em todo o Brasil no dia 11 de agosto, a partir de São Paulo, em torno da Carta às Brasileiras e aos Brasileiros, em defesa do Estado Democrático de Direito.
com o seguinte teor. Em agosto de 1977, em meio às comemorações do 60º da fundação dos cursos jurídicos do país, o professor Gofredo da Silva Teles Júnior, mestre de todos nós, do território livre do Largo de São Francisco, leu a Carta aos Brasileiros, na qual denunciava a ilegitimidade do então governo militar e o estado de exceção em que vivíamos. Conclamava também o restabelecimento do Estado de Direito e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. A semente plantada rendeu frutos. O Brasil superou a ditadura militar. A Assembleia Nacional Constituinte resgatou a legitimidade de nossas instituições, restabelecendo o Estado democrático de direito com a prevalência do respeito aos direitos fundamentais. Temos os poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, todos independentes, autônomos e com o compromisso de respeitar e zelar pela observância do Pacto Maior, a Constituição Federal. Sob o manto da Constituição Federal de 1988, prestes a completar seu 34º aniversário, passamos por eleições livres e periódicas, nas quais o debate político sobre os projetos para o país sempre foi democrático, cabendo a decisão final à soberania popular. A lição de Gofredo está estampada em nossa Constituição. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Nossas eleições, com o processo eletrônico de apuração, têm servido de exemplo no mundo. Tivemos várias alternâncias de poder com respeito aos resultados das urnas e a transição republicana de governo. As urnas eletrônicas revelaram-se seguras e confiáveis, assim como a justiça eleitoral. Nossa democracia cresceu e amadureceu, mas muito ainda há de ser feito. Vivemos em um país de profundas desigualdades sociais, com carências em serviços públicos essenciais, como saúde, educação, habitação e segurança pública. Temos muito a caminhar no desenvolvimento das nossas potencialidades econômicas de forma sustentável. O Estado apresenta-se ineficiente diante dos seus inúmeros desafios. Pleitos por maior respeito e igualdade de condições em matéria de raça, gênero e orientação sexual ainda estão longe de ser atendidos com a devida plenitude. Nos próximos dias, em meio a estes desafios, teremos o início da campanha eleitoral para a renovação dos mandatos dos legislativos e executivos estaduais e federais. Neste momento, deveríamos ter o ápice da democracia com a disputa entre os vários projetos políticos visando a convencer o eleitorado da melhor proposta para os rumos do país nos próximos anos. Ao invés de uma festa cívica, estamos passando por um momento de imenso perigo para a normalidade democrática, risco às instituições da República e insinuações de desacato ao resultado das eleições. Ataques infundados e desacompanhados de provas questionam a lisura do processo eleitoral e o Estado democrático de direito tão duramente conquistado pela sociedade brasileira. São intoleráveis as ameaças aos demais poderes e setores da sociedade civil e a incitação à violência e à ruptura da ordem constitucional. Assistimos recentemente a desvarios autoritários que puseram em risco a secular democracia norte-americana. Lá, as tentativas de desestabilizar a democracia e a confiança do povo na lisura das eleições não tiveram êxito. Aqui também não terão. Nossa consciência cívica é muito maior do que imaginam os adversários da democracia. Sabemos deixar de lado divergências menores em prol de algo muito maior, a defesa da ordem democrática. Imbuídos do espírito cívico que lastreou a Carta aos Brasileiros de 1977 e reunidos ao mesmo território livre do Largo de São Francisco, independente da preferência eleitoral ou partidária de cada um, clamamos às brasileiras e brasileiros a ficarem alertas na defesa da democracia e do respeito ao resultado das eleições. No Brasil atual, não há mais espaço para retrocessos autoritários. Ditadura e tortura pertencem ao passado. A solução dos imensos desafios da sociedade brasileira passa necessariamente pelo respeito ao resultado das eleições. Em vigília cívica contra as tentativas de rupturas,
bradamos de forma uníssona: Estado democrático de direito sempre. Agradecendo muito a Letícia Sabatella e a todos e todas que aqui estão, declaro encerrada essa sessão. Democracia sempre.